E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui na Repescagem de Direito Administrativo. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui da equipe da segunda fase de ADM, juntamente com a Carol, juntamente com o Daniel. Daqui a pouco seremos todos devidamente apresentados. Mas eu quero já começar esse encontro dando boas-vindas para vocês, boas-vindas a quem não era do meu curso e está hoje começando a ser aluno na segunda fase, mas para você também que já foi aluna, já foi aluno e está conosco novamente, seja também muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sei que a repescagem é uma situação em que a gente não quer estar, mas vamos ficar de cabeça erguida, vamos identificar quais foram os problemas que nós enfrentamos, quais foram as dificuldades, e essa aula também serve um pouco para isso hoje, e vamos nos mantermos firmes, porque agora vai dar certo, né? A gente vai fazer o possível, o impossível, tudo o que for necessário para que a sua aprovação chegue agora. Para isso, a gente precisa de instrumentos, de mecanismos, de técnica. Eventualmente, você pode não ter conseguido fazer isso com êxito na primeira oportunidade, mas agora vai dar certo, porque agora você já vem com experiência. E a repescagem, gente, eu gosto muito de falar sobre isso nas aulas de abertura, é um momento importante porque é uma segunda oportunidade, né? As segundas oportunidades são muito importantes na nossa vida. Tudo bem, não deu certo da primeira vez, era o que nós queríamos, era o que eu queria, o que o Daniel queria, o que a Carol queria, mas não deu certo por algum motivo. Então é o momento da gente, de novo, de cabeça erguida, recomeçar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a estrutura do curso, quais são os instrumentos pedagógicos que nós teremos na segunda fase. E eu queria desde já me colocar à disposição de todos vocês para qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer reclamação, qualquer elogio, qualquer coisa que vocês quiserem conversar sobre a segunda fase de ADM, eu estou à disposição de vocês. Se você conhece alguém que vai fazer a segunda fase de ADM, convida a ver esta aula, porque é uma aula muito importante, é uma aula de abertura, uma aula que a gente vai conversar sobre a estrutura do curso, não só isso, mas também traçar algumas orientações, né? Convida, aliás, essa pessoa para ser aluna do meu curso, porque certamente ela será muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá bem? Vai ser um momento importante para nós todos aqui. Então, qualquer dúvida, reclamação, elogio, qualquer tipo de conversa que você quiser sobre conteúdo, sobre orientação, por favor, me contacte. Eu vou deixar aqui à disposição de vocês o meu Instagram, né? O meu Instagram, eu sou bem ativo nas redes sociais, então caso vocês queiram entrar em contato, o meu Instagram é o arroba Marcos Aurélio Freitas. Se você tem alguma amiga que vai fazer a segunda fase de ADM, convida para vir aqui fazer conosco, que serão muito bem-vindos, tá bom? Então qualquer dúvida, manda aí nesse Instagram, no arroba Marcos Aurélio Freitas. Beleza? Bom, eu preparei um material para vocês, e aí eu queria logo destacar que essa primeira aula, que na verdade é a segunda aula, vocês já tiveram aí uma aula inaugural com o Darlan, essa primeira aula não é uma aula de conteúdo. Nosso objetivo aqui não é tratar especificamente de nenhum ponto de direito material, muito menos de peça. Nosso objetivo de fato é fazer um sobrevoo com relação à segunda fase e identificar nossas metas, né? O que a gente precisa fazer agora, a partir de hoje, para nós termos êxito na aprovação. Mas antes, eu queria apresentar a nossa equipe, eu, professor Marcos Oliveira, professor Daniel Lamonier, um grande amigo, trabalho com o Daniel há muitos anos, uma pessoa muito querida, e a minha amiga também, Carol Macaubal, mais conhecida como a mulher do Tá Tudo no VAD. A Carol tem esse jargão, e realmente tá tudo no VAD. Você que já foi nosso aluno sabe que a gente trabalha muito com isso, né? Com a metodologia de pesquisa no VAD-MECO. Então essa é a nossa equipe, muito orgulho de participar dessa equipe, muito orgulho de trabalhar com esses dois grandes amigos nessa segunda fase. Essa, portanto, é a nossa equipe. Nós temos aí um material que vai ser utilizado durante o curso. Basicamente, nós temos o Vadão, o Vadinho e o livro de prática. Para pesquisa durante as aulas e também para você levar para a prova, você está na repescagem, você sabe, nós utilizamos o Vadão e o Vadinho. Marcos, uma dúvida que sempre aparece, eu vou comprar os dois, eu devo comprar os dois? Gente, o mais recomendável para que você vá para a prova com segurança é você ter os dois vademecums, tanto o Vadão como o Vadinho. E aí eu dou sempre um exemplo, que é o exemplo do tema dos bens públicos, que é só um exemplo de vários. O exemplo dos bens públicos, o tema dos bens públicos é um tema que se você tiver só com o vadinho, você não vai conseguir responder. Marcos, como assim? O que é o vadinho, né? O vadinho é o VAD especializado para a nossa área.
Então, o mini vade-mecum é esse vade-mecum pequeno, né, que vai ser utilizado para a pesquisa das leis mais específicas da nossa área. Então, as leis de serviços públicos, as leis de licitação, as leis que envolvem desapropriação, inclusive caiu na última prova, são leis específicas da nossa área e elas estão no vadinho. Só que alguns temas que nós tratamos, e o tema dos bens públicos é um deles, não está no vadinho. Porque o tema dos bens públicos é um tema do Código Civil. E onde é que está o Código Civil? No VAD grande, que é um VAD mais generalista. O vadão, né, chamado de vadão, carinhosamente de vadão, é um VAD mais generalista. Então a gente vai trabalhar com ele na parte processual principalmente, mas também às vezes no direito material. Bom, conclusão, sem muita enrolação. Vocês sabem que eu sou bem direto. O mais seguro é você ir com os dois vadimétricos. E nós também temos o livro de prática, que é um livro que é utilizado na pesquisa durante as aulas. Você não vai levar o livro de prática para a prova, claro, mas ele é um livro que traz todas as peças, com os esqueletos e exemplos que já caíram nos exames, as teses também que estão relacionadas aos temas. A gente acabou, aliás, de atualizar esse livro, está bem legal, é um livro que o pessoal elogia muito, então é um livro de complemento, né? Mas para a prova você vai de fato utilizar o vadão e o vadinho. Perfeito? Aqui eu vou disponibilizar para vocês, e eu sempre faço isso, cada exame eu atualizo essa planilha. Uma planilha, gente, com os últimos exames da FGV, da segunda fase de administrativo, com a peça que caiu e com os temas de direito material que foram cobrados. Ó, nós temos aqui desde o exame 25 até o exame 38. Portanto, mais de 10 exames aí, essa estatística dos temas. Isso vai ser muito importante, e eu quero que você tenha sempre essa planilha em mãos, vai ser muito importante para você saber quais são os temas de maior incidência. Você pode olhar aí, por exemplo, que alguns temas, você sabe disso, eles se repetem muito. Por exemplo, o tema da licitação foi um tema que caiu na última prova. Ó. Licitação caiu na última prova do exame 38. Mas licitação já caiu muitas vezes. Caiu no 37, caiu aqui, por exemplo, no 31. É um tema que cai demais. Ó. Tem vários pontos aqui, vários exames aqui, em que caiu licitação. Então, claro que licitação é um tema que merece muito nossa atenção. É um tema que vai ficar ali no nosso radar. Não só licitação, mas também improbidade. Então, sempre que você tiver dúvida, e a gente vai tratar disso durante as aulas, mas sempre que você tiver dúvida sobre os temas de maior incidência, você pode vir aqui nessa planilha que vai orientar você. Mas, repito, durante todas as aulas a gente vai acabar trabalhando, vai acabar sempre destacando quais são os temas mais importantes. E aqui também as planilhas de peças, as planilhas de peças com as peças que caíram nos últimos exames e também com o tema da peça. Eu queria falar um pouquinho, já que a gente está na repescagem, sobre os dois últimos exames. Vocês perceberam que nos dois últimos exames caiu petição inicial? A nossa segunda fase, gente, ela cobra muito petição inicial. Seja a petição inicial do procedimento comum, que foi o que caiu nos dois últimos exames, sejam as petições iniciais dos procedimentos especiais, das ações constitucionais, mandado de segurança, ação civil pública, ação popular. Curiosamente, nos dois últimos exames, foram cobradas duas petições iniciais de procedimento comum. No exame 36, foi a petição inicial de uma ação civil pública. Então já foi aí a petição inicial de um procedimento especial, da ação civil pública. No exame 35, foi a contestação. Mas o que eu queria destacar para vocês eram os três últimos exames. Nos três últimos exames caiu petição inicial. E eu queria dar um destaque muito especial para os dois últimos exames. Por quê? No exame 37, no penúltimo exame, muita gente reprovou pela identificação da peça. Marcos, mas por que muita gente errou? Porque o enunciado da peça induzia o candidato a responder ou a identificar como peça adequada um mandado de segurança. Por quê? Porque ele dizia no enunciado, e a gente vai ter, inclusive, uma prova simulada sobre isso, na petição inicial, o enunciado da peça, a questão dizia que o seu cliente, uma concessionária, tinha as provas necessárias para comprovar o seu direito. Só que no finalzinho, no último parágrafo, o enunciado dizia que era necessária dilação probatória. Marcos, mas por que não era uma petição inicial de um procedimento comum?
Aliás, por que foi um procedimento, a petição inicial de um procedimento comum e não a petição de um mandado de segurança, petição inicial de um mandado de segurança? Exatamente pelo último parágrafo. O último parágrafo deixava claro que seria necessária dilação probatória. E vocês sabem que no mandado de segurança não cabe dilação probatória. Então eu queria destacar aí uma coisa muito importante. Estou aproveitando aqui nessa primeira aula para destacar um ponto muito importante. Não negligenciem a leitura do último parágrafo. Eu já vi muito aluno reprovar porque leu o enunciado e quando chega no último parágrafo já está meio cansado e acaba negligenciando. E é geralmente o último parágrafo que vai identificar a peça. Claro, gente, essa aula inicial não é uma aula de conteúdo. Nós estamos traçando aqui só algumas metas, alguns detalhes que são necessários de serem observados. O Daniel, que dá a parte de peças, o Daniel é Carol, né? Mas o Daniel, que dá a parte do mandado de segurança, por exemplo, ele vai explicar para vocês direitinho como é que eu faço o mandado de segurança e quando é cabível o mandado de segurança. Então não se preocupe com isso. Agora, uma dica inicial para começar o curso. Não negligencie o último parágrafo do enunciado. Então isso é uma dica aí importante relativa ao exame 38, 37. No exame 38 nós tivemos a petição inicial de uma ação de desapropriação indireta. Inclusive no curso do exame passado, nós tratamos da desapropriação indireta, vocês estudaram a petição inicial do procedimento comum, e eu lembro, até postei nas redes sociais, a aula em que nós falamos de todos os requisitos ou das características da desapropriação indireta. Marcos, mas no exame passado houve lá uma dúvida sobre se seria necessário colocar o nome ação de desapropriação indireta. Foi necessário? Quer dizer, quem colocou só petição inicial, por exemplo, pelo procedimento comum, acertou? Claro que sim. Porque a petição inicial de um procedimento comum, ela não tem nome. Não existe um nome URIS para essa ação. Quem colocou a ação de desapropriação indireta está tudo certo, não está errado, mas tem quem não colocou, quem colocou só a petição inicial pelo procedimento comum, está certo também. Né? Quem não colocou o nome da ação, está certo também. Então, quando a gente faz uma petição inicial de um procedimento comum, é isso que eu quero falar para vocês, e vocês vão aprender bem legal, bem direitinho, como é que isso é feito, não precisa colocar o nome da peça. Né? Quem colocou não vai perder, tá certo também, mas não é necessário colocar. Então vejam que os dois últimos exames, petição inicial de procedimento comum. No exame 37, uma ação anulatória de um ato que declarou a caducidade de um contrato de concessão, e no exame 38, uma petição inicial de uma ação de desapropriação indireta. Já no exame 36, a petição inicial de uma ação civil pública. Beleza? Bom, então aqui tem os temas, tudo direitinho. E agora, já nos encaminhando aí para o meio da aula, eu queria falar um pouquinho com você que está na repescagem. Eu falei para vocês no comecinho que, claro, a repescagem não é uma situação em que a gente gosta de estar. Certamente você que está na repescagem passou alguns dias aí chateado, chateada. É normal, a gente precisa viver esses lutos na nossa vida. Mas é hora, gente, a partir desse momento, de você mudar a chave e identificar o que não deu certo. Porque se a gente repetir tudo o que fez quando não deu certo, se você repetir tudo o que você fez no exame passado, você não vai passar de novo. É preciso identificar essas falhas, identificar essas deficiências, para que você possa chegar no exame 39 com segurança, sem aquela ideia na cabeça de reprovação. Na verdade, a intenção dessa aula inaugural é você tirar da cabeça a sua reprovação e identificar quais são as falhas que você cometeu. E veja, não é uma tarefa fácil. Identificar as próprias falhas é uma tarefa dolorosa. Porque a gente admite que nós tivemos responsabilidade. Nós admitimos que em algum ponto nós nos equivocamos, que em algum ponto nós não fizemos a tarefa adequada, de forma adequada. O que aconteceu? E para isso eu convido vocês a se fazerem algumas perguntas. Vocês vão responder essas perguntas mentalmente, vão responder para si essas perguntas e depois, se vocês quiserem, mandem para mim no Instagram. Falem para mim o que aconteceu, como é que vocês responderam essas perguntas, tá bom? São orientações específicas que eu sempre traço para a repescagem. Então, primeiro, em qual parte você teve maior dificuldade na preparação?
Qual o principal motivo da sua reprovação? Foi o tempo, o direito material, a identificação da peça? No que você foi mais deficiente? E durante a preparação, houve treino? Na verdade, essas três perguntas, embora elas sejam feitas em itens separados, elas estão muito ligadas uma à outra. E para isso eu queria falar com você agora da repescagem sobre uma coisa que muita gente não faz e que provoca a reprovação, que é a falta de treino. Pergunto para você, você treinou? Você resolveu todos os simulados? E mais, nesse treino, quando você fez os simulados, você sentou na cadeira e utilizou o tempo de prova? Porque, gente, além do treino ser muito importante, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que vai ser feito esse treino, além do treino ser muito importante, é necessário que ele simule o tempo de prova. Não adianta nada você querer treinar, fazer simulados, começar o simulado de manhã, faz uma hora, escreve lá uma hora, vai almoçar, volta. Passa mais 2 horas fazendo, volta. Isso não é treino. Isso não é treino. Isso pode ser outra coisa, mas isso não se chama treino. Porque no dia da prova, claro, você sabe, até porque você está na repescagem, você não vai poder fazer isso. Então por que você vai treinar desse jeito se na prova vai ser diferente? Então se pergunta agora, olha bem para mim e responde a si mesmo essa pergunta. Você fez o treino direitinho? E mais, se você não tiver feito assim, se você não tiver feito do jeito que tem que ser feito, dentro do tempo de prova, você não fez uma boa gestão do tempo. E certamente, no dia da prova, você não conseguiu administrar 5 horas de prova. E, gente, eu trabalho com isso há 15 anos. Eu estou no exame de ordem há mais de 10 anos, há 15 anos. E o que eu já vi de aluno reprovando, porque não conseguiu fazer uma boa gestão do tempo, eu não conto mais nem nas mãos dos todos os dedos e todos os pés que possam ter no planeta. Estou exagerando, claro. Tem que treinar dentro do tempo de prova. Então você fez uma boa gestão do tempo, e para você fazer uma boa gestão do tempo, você tem que ter feito um bom treino. Marcos, sem treinar então não dá. Não, sem treinar não dá. Eu sempre conto a história de uma aluna da segunda fase de tributário, eu também estou na segunda fase de tributário, e na primeira semana de aula ela chegou para mim e perguntou assim, Marcos, eu só vou assistir às aulas, eu vou passar? Resposta, não. Aliás, eu nem disse não, eu disse claro que não. Porque sem um treino não dá para passar. Né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que vai funcionar esse treino aqui no curso, tá bom? Outra coisa importante, direito material e identificação da peça. A maior parte de vocês, pode não ser o seu caso, mas a grande parte de vocês tem como maior ponto de dificuldade a parte do direito material. Muitos de vocês não têm dificuldade de identificar a peça. Aliás, a peça na segunda fase de administrativo não é o pior dos problemas. Não é. A parte mais, digamos assim, desafiadora é o direito material. E aí o que muita gente faz? Sabe disso, mas ao invés de não negligenciar o direito material, desculpem, passa a não estudar direito material. Fica tão focado na peça, fica tão preocupado em acertar a peça, e claro, é super importante acertar a peça, mas fica tão focado só nisso que não estuda direito material. O que não é inteligente. Vamos combinar que isso não é nada inteligente? Porque veja, pelo menos na segunda fase de administrativo, 4 questões, metade da prova, 4 questões, 5 pontos da prova, direito material. Dificilmente na segunda fase de administrativo cai alguma coisa de processo nas questões. E mais, as teses da peça. Na peça, as teses da peça são do direito material. Tem exames, gente, que mais de 2,5 pontos, 2,7, 2,3, um pouquinho menos, é de tese de direito material. Então, ó, se você não estudar direito material da forma adequada, você está perdendo aí uma grande chance de aprovação. Mais de 50% da sua prova é de direito material. Então, é preciso que você não esqueça disso. Isso é uma pergunta que você tem que se responder. Será que você estudou direitinho o direito material? Ou será que você negligenciou? Faz essa pergunta. É uma outra pergunta também que é importante de ser feita para quem está na repescagem. Tá bom? Bom, orientações gerais, escolha do material, conhecer o material, marcação do material e o treino, que eu já falei para vocês, com simulados e estudos dirigidos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o treino. Sobre material. Primeiro, você tem que ter material durante as aulas.
Não adianta você chegar na prova com esse material todo limpinho, branquinho. Aluno que passa, chega na prova com vade-mecum surrado. Aquele vade-mecum que de tanto ser aberto e manuseado, já está abrindo na página sem querer, naturalmente, parece que tem vida própria. Então é muito importante que durante as aulas você acompanhe nossas aulas, tanto de processo como de direito material, com o vade-mecum em mãos. Para quê? Para que você possa marcar esse material. E a gente vai aprender, não vai ser hoje, mas a gente vai aprender a marcar esse material. Como é que marca o material? Embora nesse material que eu vou colocar disponível para vocês tenha as orientações, durante as aulas a gente vai aprender como é que é feito isso. Quais são as cores que a gente vai usar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E ó, gente, uma coisa importante, não escute estranhos. Eu, quando era pequena, minha mãe falava, não escute estranhos, né? O que não é escutar estranhos? Aqui no meu curso, a gente vai aprender a marcar o material, o vade-mecum, da forma correta. E mais, nós não vamos ter uma aula de marcação e depois vocês vão marcar sozinhos. Não é assim que funciona aqui. Nós vamos aprender como vai marcar e nós vamos fazer a marcação durante as aulas. Não é uma aula de marcação para você depois sair marcando sozinho. Não. Nós vamos marcar o material juntos. Tanto a parte de processo como a parte de direito material. Tem muita coisa ainda, a gente está só começando. Né? Então, a marcação de vade-mecum é muito importante. Na verdade, eu posso dizer que a marcação de vade-mecum é determinante. Porque na hora da prova, são essas marcações que vão ajudar você. Se você for aluno do meu curso, ou aluna do meu curso, você sabe que a gente faz isso mesmo. Né? Se você não foi, se você está começando agora, pergunta a quem já fez. Pergunta a quem já fez segunda fase de administrativo, aqui no meu curso. Nós marcamos durante o nosso curso, em todas as aulas, seja material, seja processual. Marcamos no VAD, tanto na parte dos artigos, como também nos índices do código. Nós utilizamos o índice durante as aulas. Então essa marcação vai ser muito importante, e para isso, claro, você vai ter que ter esse material em mãos, né? Não dá para ficar assistindo aula sem o material. Se por acaso, nessa aula inaugural, ou até nos próximos encontros, você não tiver com material em mãos ainda, às vezes você comprou, mas não deu tempo de chegar ainda, não tem problema. Você vai anotando, vai fazendo o caderno. A gente gosta muito de fazer caderno, sabe? Eu, o Daniel e a Carol também. A gente gosta muito de fazer caderno. Eu acho que, como eu estudei assim, tanto para a OAB como para concurso, né? Eu sou servidor público, então eu sempre gostei de ter um bom caderno. E eu sempre procuro proporcionar isso para vocês. Tá? Então a gente vai fazer o caderno, vai anotar os artigos, as súmulas, e aí se você não tiver com o vade-mecum em mãos ainda, você pode ir anotando os artigos depois, quando o seu vade-mecum chegar, tanto o vadão como o vadinho, você vai lá e marca, tá bom? Não tem problema não. Bom, como é que vai ser feito o treino aqui na segunda fase? Tem um negócio que eu coloquei aqui para vocês, que são os diferenciais do meu curso, os diferenciais da segunda fase do meu curso. Como é que é feito o nosso treino? Tem esses dois pontos aqui, ó. Simulados e estudos dirigidos. Nós vamos ter simulados e estudos dirigidos. É assim que a gente vai treinar. Aliás, a gente treina bastante. Né? A gente treina por meio dos simulados, que são como não, elas simulam de fato a prova de segunda fase. E até eu já adianto para vocês, se você já foi aluno, você sabe, os simulados são mais difíceis do que a prova. Marcos, como assim, né? Porque tem uma história que vocês devem conhecer, que o treino difícil torna a prova fácil. O treino não pode ser fácil. Eu, Daniel, Carol, não estamos aqui para enganar vocês. Se você espera um curso em que o treino vai ser super fácil, para você chegar na hora da prova e quebrar a cara, você não vai ter isso aqui não. Você vai ter um treino difícil, para na hora da prova você conseguir ter uma boa aprovação. Né? Você ficar com a gordura, não ficar ali preocupado com pontuação, tá bom? Então a gente vai ter um treino por meio dos simulados e por meio também dos estudos dirigidos, que são orientações, algumas questões que a gente acaba não tratando nos simulados e que a gente reputa que são importantes, a gente trata lá nos estudos dirigidos. Perfeito? Simulados, uma parte são de autocorreção e a grande maior parte são correções individualizadas. Nossa equipe faz a correção individualizada, faz as anotações, orienta vocês aí com relação aos erros, etc. Fora isso, 10 provas comentadas
Então, as 10 últimas provas comentadas da FGV, 45 aulas avançadas, na verdade isso aqui são aulas que estão ali espalhadas pelo curso, tá? Aqui na segunda fase de ADM elas estão pontuais durante o curso, não se preocupe muito com esse termo, aulas avançadas. E também nós temos 4 laboratórios, em que é feita a elaboração da peça junto com vocês. Na verdade, gente, o laboratório ele vai só complementar as aulas de processo, porque nas aulas de processo também são construídas as peças, tá bom? Então o laboratório é como se fosse aí um complemento para vocês. Perfeito? Bom, então essas são as orientações para quem está na repescagem, as orientações gerais. Eu vou disponibilizar para vocês, vai ser disponibilizado para vocês o cronograma do curso, tá? Então vocês vão ter ali todos os dias, todas as atividades que vão ser realizadas durante o curso, tá bom? Mas eu queria, já nesse primeiro encontro, falar um pouquinho sobre a pesquisa de teses na segunda fase. Eu sempre gosto de tratar disso no primeiro encontro, porque eu sei que grande parte de vocês, especialmente quem vem de outros cursos, não tem muita facilidade com isso. Não tem muita... Às vezes nem conhece exatamente como é que é feita essa pesquisa. Aqui na segunda fase de ADM, a gente tem uma peculiaridade, que é um pouco diferente das outras áreas. Nós não temos um código de direito administrativo. Como, por exemplo, existe o Código Tributário Nacional, como, por exemplo, existe o Código de Processo Penal, a CLT. Nós não temos um código de direito administrativo. Isso faz com que a nossa pesquisa, o nosso jeito de pesquisar, seja um pouco diferente. E aí, como é que a gente vai fazer sempre? A gente usa aqui uma técnica importante, depois a gente vai aprender melhor, mas que é uma técnica que diz o seguinte: você vai ler a questão, identificar o tema da questão e vai fazer a pesquisa. A nossa preocupação hoje, embora a gente vai repetir isso muitas vezes, é explicar um pouquinho para vocês como é que é feita essa pesquisa. Né? Então eu vou ler a questão, identificar o tema da questão. Cada tema de questão, cada tema que você encontrar, vão ter leis diferentes, Constituição, leis, etc. E aí você vai fazer a pesquisa. Como é que é feita essa pesquisa? É muito simples. A pesquisa é utilizada, é feita, existe uma metodologia que vai sempre começar pelo texto constitucional. Então você vai começar a sua pesquisa pela Constituição. E você sabe que tem muitos temas da segunda fase de administrativo que são tratados na Constituição. Um deles é agentes públicos. Agentes públicos é um tema que é tratado, grande parte dele na Constituição. No artigo 37, no artigo 40, né, que fala da estabilidade. Então a sua pesquisa é sempre iniciada pela Constituição. Não achou na Constituição, você vai pesquisar nas leis. E aí você vai ter, para cada tema, leis diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de serviços públicos, você tem diversas leis que tratam de serviços. Aqui eu coloquei só um exemplo, né? A Lei 8987, a Lei 11.079. E lembra, gente, sempre que existe um critério importante a ser utilizado. Lei especial aplicada antes da lei geral. Existem muitas leis especiais que tratam de alguns temas. Então, por exemplo, quando a gente fala de serviços públicos, a Lei 11.079 ela é específica para PPP. Então, se a questão fala de PPP, você vai primeiro pesquisar na lei das PPPs. É assim que a gente faz durante o curso. Né? Então, a lei especial ela é aplicada antes da lei geral. Aqui, por exemplo, nós temos uma questão de serviços públicos, nós temos a Lei 11.079 e a Lei 8987. A mesma coisa acontece com licitação. A licitação ela é um tema que abrange muitas leis, só que existem leis especiais e leis gerais. Então, por exemplo, no exame 36, que é uma questão 36, 37, que é uma questão de licitação de estatal, de empresa pública, de sociedade de economia mista. Ora, essa licitação ela tem uma lei específica tratando dela, que é a Lei 13.303. Olha ela aqui. Então, lei especial eu aplico primeiro da lei, antes da lei geral. Aqui é o passo 4. Né? O tema tratado na questão possui alguma lei específica? Por exemplo, no caso das PPPs, nós temos a Lei 11.079. No caso das estatais, nós temos a Lei 13.303. Dentro da lei, estamos quase acabando, dentro da lei,
nós temos os capítulos. Eu tenho um aluno que ele sempre fala isso, professor, como isso ajuda, né? Gente, dentro das leis existem nomes que são dados aos capítulos. E esses nomes ajudam muito. A gente vai ver durante as aulas que muitas vezes, quando você faz a pesquisa e se atenta para o título, o nome de cada capítulo, você identifica muito mais fácil. Então, se tem lá, por exemplo, a questão que fala de serviços públicos e fala do contrato em si, de uma cláusula contratual, tem lá um capítulo do contrato. Se é uma questão que fala de PPP e tem lá a licitação, é uma questão que fala da modalidade licitatória, como já aconteceu recentemente, tem lá um capítulo da licitação. Então, você vai, dentro de cada lei, dentro da lei que você identificou, se situar por meio do nome que se dá aos capítulos. Procurar na lei os títulos dos capítulos, está até aí em vermelho destacado. Não encontrou na lei, então você pesquisou na Constituição, não encontrou. Pesquisou na lei, não encontrou, você vai nos decretos. É muito difícil ter que chegar no decreto. Geralmente o examinador ele não gosta muito de cobrar decreto, mas pode ser que esteja. Nós temos aí exemplo da situação de delegação da demissão de servidor federal, por exemplo, que existe uma delegação por decreto. E por fim, se você não achou nem na Constituição, nem na lei, nem no decreto, você vai então na pesquisa das súmulas. A nossa segunda fase de ADM cobra súmulas do STJ, do STF. Frequentemente aparecem questões cobrando súmula. E vocês vão ver também, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com isso durante o curso, que o nosso vade-mecum aqui, ele tem um índice de súmulas que ajuda muito. Então ele vai ter lá o tema, exemplo, agentes públicos e as súmulas do STJ e do STF. Tem lá bens públicos, as súmulas que são de bens públicos do STJ e do STF. Tá bom? Bom, é essa a pesquisa. É claro que aqui nós não vamos aprofundar, nós não aprofundamos esse critério, mas é só para mostrar para vocês a metodologia do meu curso. Como é que a gente vai fazer essa pesquisa durante a nossa preparação. Tá bom? Bom, é isso, meu tempo esgotou. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim, no @MarcosAurélio Freitas. Vai ser um grande prazer responder você. Vai ser disponibilizado um cronograma para vocês, tá? Com todo o curso, cada dia, as aulas, os estudos dirigidos, os laboratórios, os dias dos simulados, tudo direitinho, para que você possa se programar durante a preparação. Você vai ter oportunidade, você vai ter como saber exatamente o que vai acontecer em cada dia do seu curso. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.